Bom, pessoal, vamos lá, então. A gente vai começar com a mensagem da noite, que tem como título Oportunidade. E diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus: Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. Essa frase de Jesus está lá no Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 6. O mau trabalhador está sempre queixoso. Quando não atribui sua falta aos instrumentos em mão, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Esse é um cego de aproveitamento difícil, pois somente enxerga o lado ruim das situações. O bom trabalhador, no entanto, compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. O bom trabalhador valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeita as possibilidades alheias. O bom trabalhador não depende das estações. Planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. O bom trabalhador é amigo da natureza. Aproveita-lhe as lições, tem bom ânimo, encontra na dificuldade da semeadura e na felicidade da colheita igual contentamento. Nesse sentido, na lição do mestre reveste-se de maravilhosa significação. No redemoinho das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata, mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho, a fim de edificá-lo. Os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta, não passou, nem está por vir. É o dia de hoje. É o ensejo bendito de servir, em nome do Senhor, aqui e agora. Palavras do Espírito Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida. É uma mensagem reforçando, a nossa oportunidade de trabalhar, de fazer, sobretudo, esse trabalho do passe, que é um trabalho focado em caridade, em amor, em dedicação. Então, com essas palavras de Emmanuel, vamos fazer a nossa oração para a gente, então, começar a nossa aula de hoje. Senhor, obrigado pela oportunidade. Obrigado por termos conseguido reservar alguns minutos da nossa existência para estudar um pouco mais a respeito do passe, da transfusão de energias e do principal objetivo, que é nos dar condições técnicas de eficiência na doação da caridade e do amor. Permita, Senhor, que a nossa inteligência esteja expandida durante esses minutos, para que aquilo tudo que nós vamos ver ou rever nessa noite possam fazer parte da nossa bagagem espiritual, nos tornando cada vez melhores. Agradecidos que estamos por essa oportunidade, em nome de Deus, iniciamos essa nossa aula do curso de passe. Bom, pessoal, antes da gente dar continuidade aqui, eu queria chamar a atenção para algumas coisas, É possível que hoje seja a última aula, Vai depender do andamento, tem um conteúdozinho ainda para a gente fechar, mas eu acredito que a gente consegue fechar hoje. Então, o que a gente está combinando aqui? Domingo, sem ser esse ou outro, a gente vai começar a especialização para animais. Então, assim, a gente já está combinando direitinho, depois no WhatsApp eu vou dar as dicas para vocês. Quem quiser fazer essas 2 aulas extras, a mais, para se preparar para dar passe em animais, a gente deve fazer 2 domingos, Então, o próximo domingo, dia 1º, se eu não me engano, sem ser esse agora, depois de amanhã, o outro, e no outro também. Então, serão os 2, o primeiro e o segundo domingo de maio, a gente vai estar fazendo a especialização passe em animais. A gente vai fazer presencial aqui no Semente e também vamos transmitir tal como fizemos nas aulas práticas que a gente teve aqui de passe em humanos. Tá? Então, não se preocupem. A nossa ideia é ter uma aula mais teórica e depois uma aula prática. E aí, dependendo das pessoas que vierem, a gente vai ter presença de animaizinhos, se tudo der certo. Então, a gente deve fazer no primeiro e no segundo domingo de maio. Então, quem quiser fazer a especialização para animais, depois me dá
um oi lá no WhatsApp, mas eu vou passar direitinho as datas depois. Tá bom? Alguma dúvida sobre isso? Tá. É muito importante também que aqueles que queiram trabalhar no passe, seja de humanos ou de animais, que preencha aquele formuláriozinho que eu mandei o link. Eu vou renovar, vou mandar novamente o link para a gente poder já começar a fazer a triagem, bater um papo com vocês e já ir marcando o estágio, né? A gente vai ver hoje quais são os passos para se tornar passista aqui do Semente. Então, vamos lá, pessoal. Para a gente começar com uma revisão, né? A gente chegou a passar para vocês esse exercício aqui, mas a gente vai fazer junto aqui agora, a título de revisão, né? Marcar V para verdadeiro ou F para falso. Então, eu vou ler a frase e vocês me ajudam aí a dizer se é verdade ou se não é verdade, né? Se é verdadeiro ou se é falso. Com relação a conversas, aí está aqui, ó, conversas. Evitar conversar durante todo o tempo que estiver no centro. Manter a oração e a meditação. Verdadeiro ou falso? Me ajudem aí, pessoal. Verdadeiro, né? Verdadeiro. Opa, verdadeiro? Verdadeiro. Quem foi? Verdadeiro. Alguém falou falso aí. Foi o Rafael que falou falso, hein? Pô, Rafael, olha, você foi o único que acertou. Ah! Legal, porque olha só, aqui tem uma pegadinha, evitar conversar durante todo o tempo que estiver no centro. Não. Não é todo o tempo, né? Não. É mais no passe, não é? É, lá na salinha do passe, durante o passe, aí sim, mas senão a gente não confraterniza. Eu botei de propósito, porque tem algumas casas espíritas que fazem uma exigência de silêncio, né? Durante toda a estadia, do portão de entrada até sair. Né? Não é o nosso caso. A gente quer que as pessoas conversem, a gente tem que conversar. Aliás, quem já esteve aqui sabe que tudo que a gente faz é conversar. Né? Na hora da palestra, a gente fica caladinho lá, prestando atenção, faz pergunta, e na hora do passe também a gente faz silêncio. Mas na hora do passe, ok. Mas fora disso, vamos confraternizar. Né? Tem um subcapítulo, na verdade, um capítulo inteiro do Livro dos Espíritos que fala sobre a lei de sociedade. A gente precisa socializar sem terrorismo. Tá bom? Faz sentido? Vou assumir o silêncio como um sim. É isso aí. Então vamos lá. A segunda afirmação, com relação à oração. Os passistas devem se dirigir à sala do passe com pelo menos 10 minutos de antecedência. Deve ser feita uma oração com o objetivo de sintonizar e pedir ajuda dos bons espíritos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 Ah, essa tá legal. Verdadeiro. Muito bom, muito bom. Sobre a irradiação ou passe à distância. Cada nome deve ser lido e mentalizado um passe e o bem-estar do assistido. Se uma intuição vier, deve-se avisar ao assistido. Falso. Falso. Falso? Uhum. Estava certo até a vírgula. Exato. Se a intuição vier, deve-se avisar ao assistido. Não, mesmo à distância, a gente não deve fazer isso. Né? A gente, no máximo, vai falar com a coordenação que sentiu alguma coisa. Muito bom. A respeito da água magnetizada ou fluidificada, algumas casas chamam de água fluidificada. Antes da entrada dos assistidos, as águas que serão distribuídas, né, aqueles copinhos, e também as que foram trazidas devem ser magnetizadas com imposição de mãos pelos passistas. Verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, isso aí, pessoal. Verdadeiro. Muito bom. Muito bom. Vamos lá. Sobre o posicionamento, os passistas devem ter um lugar padrão de posicionamento na hora do passe, na sala de passe. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Nossa, o pessoal está afiado, muito bom, né? Falso. A gente, pelo contrário, a gente deve fazer rodízio, né? Para evitar aquelas preferências. Ô, Bira, Oi, Dri. por que a água precisa ter a imposição das mãos? A gente não chegou a ver esse item, eu acho que ele até está na aula de hoje, mas durante logo que os passistas entram para a sala de passe, né, naqueles 10 minutinhos anteriores, depois da oração, os passistas eles vão magnetizar a água, impondo as mãos, que a gente faz isso, como se estivesse dando um passo na água. Né? Impõe as mãos e essa energia passa para a água. Tá. Tudo bem? Sim, Continua a senhor. dúvida?
Mais ou menos. Assim, é porque, como a gente está falando de energia, né, o tempo todo, então, assim, a mentalização eu entendo, a mão nem sempre, né? Eu acho que eu não imaginei, na realidade, não pensei que tivesse isso. Mas tem, né? O objetivo é justamente canalizar as energias, assim como a gente faz com os centros de força, né? Quer dizer, a energia que emana do passista, que vai impregnar aquela água, ela vem, obviamente, temperada pelo plano espiritual junto com a gente, mas o efeito, a água é um concentrador fluídico, né? É um mineral que absorve as energias. Então, ela acaba absorvendo aquelas energias, então essa energia vai ser levada pelo paciente para casa, se ele tiver com a garrafinha, e naquele momento que ele está tomando a água no copinho também vai estar energizado, tá? Então, a técnica é a mesma do passe, né? Emanar energias para impregnar a água. Essa é a ideia. Não, tá bom. Tudo bem? Melhorou, Adri? Sim. Tá. Perfeito. Bom, aqui a gente já viu. Atenção aos assistidos. Qualquer sinal de mal-estar, conduzir os entendimentos com possível espírito obsessor. Falso. Falso, né? Se o paciente der algum sinal, né, de estar mediunizado ou estar com um processo obsessivo, a gente não deve deixar acontecer, a gente deve avisar a coordenação e deixar que a coordenação tome decisão. Tudo bem? Vai lá. Vem com a mamãe lá. A mamãe chamando lá. Se bem que ela geralmente fica no papel, olhar para ela, vai gritar. Então vamos lá. Não esfregar as mãos. Nosso passo não será melhor ou pior por isso. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. A gente até brincou, nada de ficar esquentando a mão, porque isso não vai fazer o passo ficar melhor. Verdadeiro. Muito bom. Balbuciar preces para facilitar a concentração do assistido. Então, durante o passe, a gente... Né? Falso. 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 A gente falou que é evitar de ficar fazendo aquele... Né? Evitar de ficar fazendo ruídos. Não comentar com o paciente presenças espirituais, quer sejam boas ou obsessivas, ainda que tenha inspirações ou intuições. Não é bom comentar com o paciente, pois não sabemos o impacto que isso pode causar. Após o passe, informe a coordenação. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito bom. Nada de estabelecer nenhum tipo de aviso, né, para o paciente em caso de algum tipo de intuição. Melhor negar o passe para alguém que não gostamos ou com a qual não nos sentimos bem, evitando desarmonias. Falso. Né? A gente falou também sobre isso, né? A gente está num trabalho de caridade, então é até um treino para a gente, do ponto de vista de perdão, né? E de aceitação. Muito bom. Então, foi só para a gente fazer uma pequena revisão, esquentar aí o nosso cérebro para a gente seguir com o conteúdo. Bom, então aqui algumas coisas, gente. A gente vai fazer fechamentos, né? Como a gente falou, a gente antecipou as aulas práticas, a gente aproveitou alguns espaços e agora tem alguns complementos que a gente precisa fazer. Então, aqui com relação à preparação do passe, a gente vai ver algumas coisinhas. Para a gente trabalhar no passe, é muito importante que a gente faça, aliás, não é nem opcional, é obrigatório fazer o Evangelho no Lar. Então, todo mundo que trabalha com passe precisa escolher um dia da semana, num horário qualquer, e fazer o Evangelho no Lar. Né? Isso é importante porque o preparo do passe ele é constante. Então, o não fazer o Evangelho no Lar pode significar que a gente não vai estar devidamente preparado para o trabalho, né, do passe. Tudo começa dentro de casa, tudo começa de forma interior. A gente já sabe as vantagens de fazer o Evangelho no Lar. A proteção que fica para cada membro da casa, a proteção que fica no ambiente, a proteção que se expande para os nossos vizinhos. Né? Eu costumo brincar que quem mora em apartamento tem uma responsabilidade adicional, porque quando faz o passe, o benefício, quando faz o Evangelho no Lar, o benefício vai para o vizinho que está em cima, o vizinho que está embaixo, os vizinhos que estão do lado. Né? Então, a importância de fazer o Evangelho no Lar. E para quem não lembra, né, a gente faz aqui alguns lembretes. Como é que a gente estrutura um Evangelho no Lar?
a gente faz uma leitura de uma mensagem qualquer para uma harmonização e sintonia, né? A gente recomenda mensagens simples, como do Emmanuel, né? Algumas de André Luiz, só para que a gente... O objetivo dessas mensagens, e quem já acompanhou as palestras aqui do Semente, a gente sempre, ou qualquer reunião, de um modo geral, todas as reuniões do Semente tem sempre uma mensagem no início. Qual o objetivo? Né? Tem um objetivo de harmonia, claro, mas também tem um objetivo psicológico. Qual é o objetivo psicológico? É dar foco. Né? A mensagem faz a gente ir para aquele local. Né? Então, quando a gente faz essa mensagem, é como se a gente estivesse dizendo assim, estamos realmente agora conectados com o objetivo. Então, tem uma ligação que acaba sendo feita aqui. Então, a gente faz a leitura de uma mensagem, faz uma prece inicial, né? Oi? Posso fazer uma pergunta? Claro, quantas quiser. Em vez de você fazer essa leitura da página, você pode, você mesmo, fazer uma oração? Então, agora seria no segundo passo. Ah, tá. Faz uma mensagenzinha pequena, pode ser minutos de sabedoria, coisa pouca. Isso. Faz uma prece, tá? E essa prece, gente, não precisa ser uma prece quilométrica, não. Qualquer coisa que venha à sua mente para agradecer, se você não tem facilidade em fazer uma prece, porque, de um modo geral, a gente pede para fazer sempre o evangelho em voz alta, ainda que você faça sozinho, porque tem alguns espíritos desencarnados que têm dificuldade de se conectar aos nossos pensamentos, e aí você falando, esses espíritos acabam sendo envolvidos pelas vibrações. Faz uma oração inicial e não podemos esquecer de fazer uma leitura de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, preferencialmente. Caso não tenha, abre a Bíblia, né? Mas abre a Bíblia nos Evangelhos, né? Nada de ir para o Antigo Testamento. Vamos ali nas passagens do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Mas se tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, melhor ainda. Quem quiser, baixar da internet, tem PDF de domínio público, né? Então, lê uma mensagenzinha do Evangelho, do Evangelho segundo o Espiritismo, com a participação de todos os presentes. O estudo poderá ser enriquecido com histórias ou narrativas de fatos reais vinculados ao assunto. Né? Se você estiver fazendo em família, tenta pegar aquele trechinho do Evangelho e fazer um link com alguma coisa do nosso cotidiano, com um filme que a gente viu, com uma cena que a gente presenciou, com um fato que a gente tenha vivido. Isso é muito legal para promover essa interação. Se você faz sozinho, é óbvio, né? Você não precisa fazer isso. Só dá uma lida. Uma outra coisa, não precisa ler um capítulo inteiro, 50 páginas, 3 páginas, às vezes um item, 5 linhas, 10 linhas, né? Para que também não fique cansativo para aquelas pessoas que, às vezes, só se juntam conosco na hora do Evangelho. De repente, é o marido, a esposa, os filhos, ou uma outra pessoa que vive com a gente, que até aceita estar com a gente no Evangelho, e ponto final, só isso. Então, faz rapidinho para não cansar a pessoa, tá bom? Oi, Camila, pode falar. Vira, precisa necessariamente seguir uma ordem ou do Evangelho, por exemplo, ou eu posso abrir numa página e fazer uma leitura qualquer? Não tem obrigatoriedade, pode abrir, fazer uma leitura qualquer, pode seguir a sequência. Aqui em casa a gente já fez de todos os tipos, né? Seguindo sequência, abrindo aleatório, fica a critério, tá? Às vezes as pessoas até fazem misto, né? Fazem em sequência, mas às vezes numa semana, por algum motivo, fala assim, não, hoje vamos abrir aqui, vamos ver o que vem para a gente aqui. Uhum. Né? Mas não tem obrigatoriedade, não. Pode ser aleatório. Tá bom, obrigada. Tá bom? Bom, então fiz uma leitura de uma mensagem, a prece, a leitura do Evangelho, e a gente faz uma prece de encerramento e vibrações por familiares, amigos e enfermos. Nós não recomendamos que a gente faça prece para desencarnados. Mas, se a gente está tranquilo, né, em ler um nome ou alguma coisa de alguém, sabendo que você está bem para fazer isso, não tem problema. Mas o ideal é que a gente foque naqueles que estão encarnados. Lembra os nomes dos principais familiares, né? Faz uma listinha, deixa dentro do Evangelho já alguns nomes, inclui um, tira outro, enfim, a ideia aqui dessa prece de encerramento, dessa vibração, é, obviamente, envolver todo mundo, não só a nossa casa, mas todos aqueles que a gente lembra pelos laços da oração. O que isso tem a ver com paz?
tem tudo a ver com passe, que a gente já está, como eu falei no início, no preparativo, dentro da nossa casa, no ambiente, a gente já está encharcando o nosso organismo, e a nossa casa é o nosso santuário, né? Então, quanto mais santa a nossa casa for, e ela vai ser mais santa à medida que eu me comporto melhor, claro, mas também que eu não esqueça de fazer as minhas orações, as minhas vibrações. Fala, Carlinha. Boa noite. Boa noite. Eu posso fazer o Evangelho no Lar sozinha, mesmo o meu filho estando em casa, se ele não quiser participar, nem meu marido, eu posso fazer isso sozinha? Pode e deve, cara. Pode e deve. A recomendação é que você tente, mesmo estando no seu quarto, num ambiente mais fechado, porque eles não queiram participar, faz em voz alta, assim mesmo. Tá? Porque a vibração vai chegar até eles de qualquer jeito. Tá bom, gratidão. Tá? Oi, Dri, pode falar. Eu sempre me enrolo quando eu saio daqui e vou para aí, por causa de fuso horário. Então, isso, as 2 vezes que eu fui, as 2 vezes aconteceu. Então, assim, eu não consigo lembrar, e às vezes eu lembro, porque, né, vem e eu falo, nossa, é agora. Mas eu não estou com o evangelho, eu estou no meio da rua, né, para mim, eu só me conecto e falo, façam aí vocês que eu estou aqui, né, e confio no que está acontecendo. É mais ou menos isso, né? Mas justamente por causa de fuso. Como é que fica fuso horário? Então, vamos lá. Isso que a Adriana falou é algo importante, né? Primeiro, que a gente tem que ter um horário e um dia fixo na nossa casa. Mas quando a gente for fazer viagens, né, e a gente vai ficar distante mais de uma semana, ou no dia do Evangelho não vai estar aqui, se programa para fazer no horário adequado. No caso da Adriana, por exemplo, né, tem a questão do fuso horário. Então, ela já pode, na hora que ela estiver se preparando para a viagem, né, já souber a data da viagem, já definir, bom, eu vou estar no Brasil, né, no caso da Adri, vou estar aqui do dia 1 ao dia 15. Então, aqui, nesses dias aqui, eu vou fazer o meu evangelho na terça-feira, às 20 horas do Brasil. Sei lá, estou chutando aqui. É mais para você ter uma base de referência do que para os outros. Então, não tem problema você mudar o dia, o horário, e até ajustar isso em função da nossa rotina mesmo, né? Assim, essa semana, em vez de fazer no domingo, eu vou fazer na segunda, porque domingo eu vou ter um evento, não tem problema nenhum. O ideal é que a gente marque um dia e o horário, porque uma das coisas que a gente não para pensar é que, às vezes, a gente tem convidados. Às vezes, no Evangelho no Lar, quando conseguem, o teu anjo da guarda, junto com a espiritualidade, consegue levar um convidado até a sua casa. Às vezes, um parente, né, desencarnado, um amigo desencarnado dessa ou de outra encarnação, que é levado até você porque a espiritualidade já sabe que você está num ambiente propício. Mas se estiver viajando, se estiver numa eventualidade, não tem problema trocar. A gente só não recomenda não fazer, nem que seja um Pai Nosso e ler um trechinho do Evangelho, né, para poder manter, né, a cadência. Mas você pode mudar o dia, o horário, Dri, quando for viajar, sem problema nenhum. Não se preocupa com fuso horário, escolhe um dia e um horário mais adequado. É que eu não pensei assim, eu pensei que tudo acontece aqui, né, no meu lar. E que, portanto, eu não estou aqui, mas que eles vão fazer a parte deles. A espiritualidade toda está tomando conta, está recebendo quem tiver que receber, e eles vão fazer um evangelho por mim, né? Então, tipo, passei a bola, sabe assim? Eles fazem e eu estou lá. E aí, quando eu volto, eu assumo o posto novamente, mais ou menos isso. Você está coberta de razão. Se puder manter a rotina da sua casa, ainda que à distância, é o melhor caminho. O que eu quis dizer é que, se não houver condição, se você esquecer, não é nenhum desespero. Mas isso que você falou é perfeito. Se você conseguir manter, mesmo dia, mesmo horário, ainda que à distância, perfeito. Aí é o melhor dos mundos. Beleza. Tá bom? Bira. Oi, Nilda. Nós fazemos o evangelho, eu e o Paulo, às terças aqui em casa, e às quartas a gente faz na casa dos meus pais, né? Eu, Paulo, meu pai e minha mãe. Só que é inevitável, né? Nós pensarmos e orarmos pela minha irmã, né? Que está desencarnada, porque é algo que é automático para a gente, né? Porque ela faz parte da nossa vida, né? Assim como meu irmão que está encarnado, então nós oramos por nós, né? Algum problema com isso?
Nenhum. O ponto que a gente recomenda não fazer orações ou invocações para desencarnados durante o Evangelho é muito mais pela questão da nossa rebeldia, de repente, vir uma saudade um pouco mais insana, né? Que a gente sente saudades e perde o controle, né? É mais por isso, e principalmente pensando no bem-estar daquele desencarnado que às vezes gostaria de estar com a gente e não consegue estar, e a gente ainda fica chamando mais e mais, né? Não é o caso, né? Principalmente da sua irmã, eu conheço a história e tudo mais, fica tranquila. O ideal, por exemplo, a minha mãe é desencarnada, minha mãe não era praticante de espiritismo, ela tinha uma vida complicada, ela já desencarnou, já tem mais de 6 anos. Tem algum problema de eu ler o nome dela na hora do Evangelho? De jeito nenhum, porque eu sei que o sentimento que eu tenho não é de apego por ela, e que sim é de tentar à distância ajudar. Então, é sempre, gente, o que o nosso comportamento, o nosso sentimento determina. Então, Nilda, fica tranquila. Tá? Se você está bem com isso, se você está tranquila, não é uma saudade, não vai provocar um acesso de revolta ou de rebeldia, não tem problema nenhum, pelo contrário. Tá bom, obrigada. Nada. Tenho certeza que ela está gostando de participar do culto. Tenho muita certeza disso. Com certeza. Afinal, ela tentou tanto. Pois é, e agora conseguiu, né? Legal. E conseguiu. Ivone, fala, minha querida Ivone. Bira, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Tem duas coisas aí que eu faço, né? O meu Evangelho no Lar, o Evangelho no Lar eu faço todo domingo às 10h15, e depois desde novembro, eu comecei a ler capítulo por capítulo, para poder entender, para poder aprender um pouquinho mais. Então, eu faço o Evangelho, não é Evangelho no Lar, mas é uma leitura que para mim faz muito bem todos os dias. No Evangelho no Lar, eu faço duas coisas que não está aqui nesse script, tá? Então, uma delas, eu coloco a água e eu peço para fluidificar a água para mim e para o meu filho, é sempre nós dois, né? E uma segunda coisa, que assim, um dia me veio assim na cabeça, que é o seguinte, né? 3 coisas que eu posso fazer durante a semana, né? Uma delas, sem dúvida alguma, é você estar refletindo em cima daquilo que você leu, porque não adianta só ler e não tentar colocar em prática, né? Então, eu coloco assim, toda semana, e eu falo em voz alta, ó. Por exemplo, essa semana passada, né? Eu coloquei assim, ó. Primeira coisa, nós vamos desvencilhar maus pensamentos. Toda vez que vier um mau pensamento, eu vou tirar esse mau pensamento da minha cabeça, né? O segundo é aprender alguma coisa nova voltada ao espiritismo, e isso está de acordo com as minhas leituras diárias, tá? O terceiro é fazer alguma coisa por alguém, seja o que for. É escutar uma pessoa que está necessitada, dar um copo d'água, porque eu tenho loja, e o pessoal passaria às vezes com muita sede e está sem um copo d'água para tomar e não tem nem dinheiro para comprar água, né? Ouvir alguém, mandar uma mensagem sabe, alguma coisa nesse sentido. Então, todo domingo eu coloco, e eu falo aqui em voz alta mesmo, como se estivessem me escutando, tá? Olha, essa semana nós vamos fazer isso, tá bom? Então, eu coloco essas duas coisas e não tá aí no script, né? Não, tudo isso que você faz tá perfeito, gente. Esses 4 passos que estão aqui são, assim, digamos, o mínimo, né? Cada um vai incrementar, vai fazer de acordo com aquilo que te deixa bem. Aqui em casa, por exemplo, a gente sempre tenta lembrar de coisas boas da semana que passou. Vamos lembrar de coisas boas. E parece que é brincadeira, mas é tão difícil a gente lembrar das coisas boas. Então, é um exercício que a gente faz. A Ivone já incrementou, colocando assim, o que eu quero fazer para a próxima semana. Isso é importante, gente. Isso é condicionamento espiritual. E a água também, pode botar água lá, não vai ter problema nenhum. Bota aguinha para cada um, bota uma garrafa para toda a família, não tem problema nenhum. Tá? Aliás, é o contrário disso, é muito positivo. Ninguém se reúne para fazer o Evangelho no Lar para ter prejuízo para si, para sua família. Então, bota a aguinha lá, deixa a água, os anjos da guarda de cada um daqueles da casa vão estar com um ambiente propício para magnetizar aquela água, então fica tranquila, tá perfeito, Ivone. Tudo que você faz aí serve de dica para a gente também incrementar. Bom?
Obrigada, Bira. Bom, o complemento, a gente já falou de alguns desses aspectos, mas aqui a gente vai dar uma revisitada em alguns itens e complementar, né? 24 horas antes do passe. Então, eu vou dar o passe no sábado, então começo a me preparar na sexta. Vou dar o passe na terça, começo a me preparar na segunda. Então, sempre 24 horas antes. Então, ó, sexo, com relação a sexo. Não é proibido fazer sexo antes do passe, mas não é recomendado. E não tem nada a ver com o ato sexual por ser pecado, por ser sujo, não tem nada a ver com isso. Tem uma razão física para isso. No ato sexual ocorrem descargas intensas de energia, provocando esgotamento energético. Não tem a ver com o ato sexual em si, por ser algo feio de se fazer. Não, é uma questão física. Toda vez que há o ato sexual, há um desprendimento de energia bastante grande. E por isso a gente não recomenda, porque a gente no dia seguinte vai estar doando. Aí, se eu fizer, não vai ter problema nenhum, né? Você não vai estar sujo por ter feito, mas talvez a sua capacidade de doação vai estar um pouco mais diminuída, porque você teve o dispêndio de energia ali no ato em si. Tá? Então, é por isso, só por isso. Com relação a álcool, por menor que seja a quantidade ingerida, há perturbação nos centros de força. Então, o álcool, sim, a gente deve botar a zero. Né? Não tomar álcool nas 24 horas que antecedem o passe. Tá bom? Bira, eu posso tomar zero álcool, né? Uma cerveja que não tem álcool? Claro, aí não tem o álcool em si. O problema é que o álcool ele faz com que os centros de força se desarmonizem. Tá? É uma questão física também, não é somente a questão do pensamento, é a questão física de desorganização. Não é à toa que a gente sabe que a lei de trânsito, por exemplo, qualquer golinho de álcool muda o nosso comportamento e por isso não é aceito, né? E o bafômetro é um dos recursos usados para medir se você tomou álcool. E é uma quantidade pequena já nos faz ficar diferentes. Não estou dizendo que ficamos bêbados. Não tem a ver com bebedeira, com alcoolismo. Tem a ver com o efeito do álcool no organismo. Fala, Rafinha. Rafael Musi, fala aí pra gente. Fala, Bira. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem. Está muito baixinho. Não sei se você está longe do microfone. Deixa eu chegar mais perto aqui. Melhorou? Bastante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você fala álcool, é só álcool ou, por exemplo, outros tipos de droga, cigarro ou até remédio e etc? A gente vai falar sobre esses outros carinhas daqui a pouquinho, mas também, tá? Mas a gente vai ter um item só para falar disso. Beleza, obrigado. Tá? Sobre a alimentação, 24 horas antes. Então, a gente está falando de 24, dia anterior, né? Evitar a alimentação pesada. Então, já nas 24 horas antes. O que a gente chama de alimentação pesada? Né? Feijoadas, mocotó, rabada, são coisas que pesam, né, no aparelho digestivo. Aqui entra um detalhe. Carnes como as de boi, de porco, são de difícil digestão. Então, a gente recomenda que 24 horas antes você não coma carne de boi ou de porco. Dá preferência a peixes ou frango, caso não seja possível evitar, né? A gente não está pedindo para ninguém ser vegetariano. A gente está pedindo que nas 24 horas antes, se você ainda come carne, que coma carne branca, né? Peixe ou frango. Esse tipo de alimentação exige grande esforço energético para a digestão. Então, a questão do alimento pesado, uma feijoada, uma mocotó, uma rabada, uma lasanha muito, né, muito condimentada e coisas do tipo, o nosso organismo, de novo, não tem a ver com religião, tem a ver com esforço físico. Os nossos centros de força, sobretudo gástricos, vão estar mais ocupados em fazer a digestão do que produzir energia para doação. É só por isso. Então, 24 horas antes, troca a carne por peixe ou por frango, se você não consegue não comer carne. Se você não comer a carne, melhor ainda, seu organismo vai estar mais leve, né, por conta da dificuldade de digestão desse tipo de alimentação. Ok? 24 horas antes. Desgastes físicos. Então, também 24 horas antes. Evitar situações de esforço físico. Por exemplo, a academia você pode manter em ritmo costumeiro. Isso não é um problema, né?
Se você já tem, né, um condicionamento, uma rotina de academia, perfeito. Exercícios extras devem ser planejados para momentos que não antecedem o passo. Então, se você quer pegar mais pesado na academia, quer fazer um exercício um pouco mais desgastante, tenta fazer em um outro período que não seja as 24 horas antes do passe, né? De novo, questões de desgaste, né, de gasto energético. Outra coisa, obras, limpezas pesadas, mudanças e outras atividades que promovam cansaço, a gente está falando de coisas físicas, devem ser evitados ou não devemos atuar no passe nas 24 horas posteriores ao esforço. Ah, marquei de virar a laje na sexta-feira. Pô, eu vou ter que desmarcar a laje porque sábado eu vou dar passe? Não, vai lá, faz a laje. É um evento. Então, no sábado, você se ausenta, não trabalha no passe naquele sábado. Avisa a coordenação que naquele dia você vai ter que fazer a mudança. Eu marquei a mudança para sexta-feira e sábado é dia de passe. Vai lá, cuida da mudança. Naquele sábado, se você teve cansaço físico puxado, então você não vai. Eu vou correr uma maratona, que é uma vez no ano e caiu na sexta-feira. Não tem problema, vai correr maratona. É um esforço físico um pouco mais pesado, você não dá passe no dia seguinte. O que a gente está falando aqui é que, num caso de uma rotina, se a gente conseguir ajustar esses esforços para outros momentos que não sejam as 24 horas antes do passe, está valendo. De novo, estamos falando de energias que a gente vai estar gastando com esses eventos e que, de alguma forma, vão diminuir a nossa capacidade de doação para o passe. Oi, pode falar, Su. Uma pessoa, por exemplo, um exemplo, né, que veio agora na minha cabeça, a pessoa, por exemplo, trabalha com essa, por exemplo, é um pedreiro que trabalha com uma coisa pesada, é a rotina dele, isso não vai impedir nada, Não, né? não vai impedir. Aí entra no mesmo item que está aqui, academia em ritmo costumeiro, né? Então, vamos botar academia / trabalho em ritmo costumeiro. Às vezes a pessoa trabalha como carregador, né? Tem esforço físico, mas se é de rotina, o corpo já está acostumado, já administra isso bem. Alguma coisa que fuja de um padrão a gente deve evitar. Mas você está certo, Sou, é um belo exemplo. Aliás, na próxima já vou acrescentar profissões ou trabalhos que exijam um pouco mais de energia. Muito bom. Doação de sangue. A doação de sangue é um ato de caridade por si só e deve ser priorizado, ou seja, faça a doação e nesse dia não participe do trabalho no passe. Ficou um não esquece aqui que não tem sentido nenhum, deve ter sido no copiar e colar. Então, se você vai doar sangue, então eu não vou doar sangue porque eu vou no trabalho do passe, não, pelo amor de Deus, faz o contrário. Doar sangue é prioridade. Se você pode doar sangue naquele sábado, naquela sexta, vá doar o sangue. É muito mais importante do que você dar o passe naquele dia, porque o passe você pode dar nas semanas seguintes, e o sangue a gente tem que dar um espaço entre uma doação e outra. Então, a gente só não recomenda que no dia ou nas 24 horas antes, se você doa sangue, não trabalhe no passe, mas priorize a doação de sangue. Tá bom? Doenças. Qualquer doença que exija repouso deve colocar o passista em posição de assistido, evitando com isso piorar o quadro energético do seu organismo. Então, se você foi numa consulta e o médico te colocou em repouso, né, exige que você tenha repouso, então não trabalhe no passe. Ah, mas eu não estou cansado, apesar de eu estar em tratamento. Não. Se houve uma necessidade de repouso, o repouso deve se estender, inclusive, para o passe. Então, você não vai dar passe, naquele dia você vai receber o passe, tá? Porque é algo bem eventual. Tratamentos médicos. Qualquer tratamento médico que exija medicamentos mais fortes, que possam causar algum tipo de mal-estar, né? o efeito colateral, um remédio que pode causar fraqueza física ou confusão mental, deve também colocar o passista em posição de assistido. Então, a gente está falando aqui, principalmente daqueles remédios que a gente toma por crise, não aquele que a gente toma regularmente, que já faz parte da nossa rotina. Esse, a gente provavelmente já está equilibrado com isso, então não tem problema nenhum. Mas, às vezes, a gente precisa tomar um relaxante muscular por causa de uma dor intensa que eu tive nas 24 horas anteriores. Então, naquele dia não dá passe, troca.
né? Porque os seus centros de força, todo remédio, gente, todo remédio, absolutamente todo químico, qualquer elemento químico, vai causar algum tipo de impacto nos centros de força. Então, se a gente está tomando um remedinho para diabetes que já faz parte da minha vida, sem problema nenhum, os nossos centros de força já estão alinhados para aquilo. Não tem problema, você pode dar o passo. Mas se você vai tomar um relaxante muscular ou está tomando um antibiótico mais forte, algum remédio de efeito mais direto, você ausenta naquele período em que você está fazendo o tratamento. Acabou o tratamento, volta, né? Isso é que é o importante. Remédios de rotina, sem problema nenhum. Tudo bem? Cigarro. Aí agora já fazendo alguns links com o que o Rafa perguntou aqui, o Rafael Mose. Cigarro. Se ainda não houve condições de eliminar o vício, né? A gente sabe que é muito difícil, né, parar de fumar e tudo mais. Se a gente ainda não conseguiu eliminar, buscar abstinência de pelo menos 24 horas. Se for muito doloroso, buscar 12 horas de abstinência pelo menos. Tá? O ideal é que não fume, mas se ainda não chegou a nossa vez de tirar esse fardo dos ombros, que a gente consiga ficar 24 horas sem o cigarro. Tá? E aí a gente está falando de cigarro, de charuto, de cachimbo, qualquer coisa que tenha essa conotação, né, de inspirar fumaça e situações respiratórias. Ok? Imprevistos. Todos nós estamos sujeitos a imprevistos. Então, aconteceu algum imprevisto, alguma coisa que eu não consegui prever mesmo, né? Um cano estourou na minha casa e eu tive que quebrar a parede, porque senão são imprevistos. Chegou alguém, né? Todos nós estamos sujeitos a imprevistos. Se algum compromisso de última hora se apresentar, impedindo a presença no dia e no horário do passe, importante avisar a coordenação dos trabalhos com a maior antecedência possível. É muito importante, pessoal, mesmo que seja 24 horas antes, 12 horas antes, 4 horas antes, que seja avisado, né? A gente, por exemplo, aqui no Sementes, a gente tem um grupo de WhatsApp onde estão todos os passistas, né? E ali você tem o contato de todo mundo, meu, da Jussara, da Nária, de outras pessoas que podem estar, porventura, na coordenação do passe. Chama em particular, se você não quiser botar no grupo, dizendo, olha, amanhã eu não vou poder estar no passe. O ideal é que seja 24 horas antes. Porque às vezes a gente está contando com aquele passista, porque alguns outros, já porventura, já tenham dito que não vão poder, e aí a gente se organiza melhor, né? Então, é só por isso. O ideal é que a gente mantenha a nossa agenda, porque, de novo, não é porque é um trabalho voluntário que a gente vai fazer o trabalho quando der, né? Até porque, se não houver uma presença regular, a gente vai afastar o passista do passe até que ele possa encontrar um equilíbrio. Mas a gente tem no nosso grupo pessoas que trabalham por escala, comissárias de bordo, por exemplo, vocês devem conhecer a Priscila. A Priscila é comissária de bordo, ela às vezes viaja várias vezes na semana, cai. Isso faz parte do nosso planejamento. Ela não vai deixar de trabalhar no passe por isso. Às vezes, pessoal que trabalha com a área de saúde, que tem escala, polícia, bombeiro, né? ou funcionários de todo tipo, funcionários de TI, que às vezes estão de plantão, não tem problema. O que a gente não pode é ter uma rotina de ausência, né? Ah, não, eu vou quando der para ir. No trabalho do passe não é quando der para ir. Se a gente se colocou como voluntário, é porque a gente quer estar presente todos aqueles dias que a gente marcou, exceto se eu tiver escalado, se eu tiver com um trabalho para fazer, alguma coisa. Mas aí é exceção, a regra é outra. Tá bom? Bom, a gente falou 24 horas antes. Agora a gente vai falar no dia do passe. Então, falamos um dia antes, agora no dia em que vai ocorrer o passe. Todo o preparo das 24 horas antes também deve ser prestado atenção no dia do passe, né? Então, a gente acabou de falar de ausência, a gente falou de cigarro, né? Falou de bebida. Vale tudo isso para o dia do passe. E a gente acrescenta esses outros itens aqui. Ó. Se no dia do passe você tiver uma crise, né? Asma, bronquite, sinusite, reumatismo, ciático, qualquer outra crise aguda, deve fazer com que a gente deixe de ser passista naquele dia e passe a ser paciente. Você não tem como, numa crise de asma, de bronquite, dar passe em alguém. Você está precisando receber.
Está com uma dor na coluna, no ciático, na lombar, seja lá onde for. Você está numa crise, troca de lugar. Em vez de aplicar o passe, vai receber o passe. Tá? Por isso que ele está sendo bem enfático aqui em questões de crise. Desgaste emocional. Vivemos em provas e expiações. Isso todos nós sabemos. Passamos por situações de discussões e divergências. Nesse tipo de evento, no dia do passe, se ficarmos muito mal, devemos nos colocar como assistidos. Às vezes, gente, a gente se estressa no trabalho, mas se estressa de um jeito que aquilo nos afeta profundamente e equivale a uma crise. Então, talvez, se você estiver muito abalado por algo que aconteça naquele dia, talvez você deva trocar de lugar, não atuar como passista, e sim receber o passe. A gente só tem que tomar cuidado, que é a última frase aqui, ó, cuidado apenas com o do nada, pois existem situações que são colocadas como teste de perseverança e acontecem sempre no dia do passe. Então, assim, a todo dia que eu vou dar passe, eu me estresso. Todo dia. Então, bom, força a barra, vai dar o passe. Porque pode ser só um teste de perseverança. Vamos ver até onde você está realmente desejoso do trabalho, está em condições de forçar a barra para que o trabalho flua. A gente tem inúmeros, centenas de exemplos aqui no Sementes e em outras casas de pessoas que às vezes estão com esses do nada, né? Acontece sempre no dia do passe, as pessoas insistem, vêm e saem daqui completamente melhores. Né? Aquela dor de cabeça passou, o mal-estar passou. A Naira, no dia da... Eu não me lembro se foi em todas as turmas, né? Da aula prática, eu dei o exemplo dela e ela ajudou a gente a entender. Teve uma segunda-feira que a gente tem um trabalho mediúnico e ela espirrou o dia inteiro. Ela tem rinite, bronquite, sei lá, todos os ites do mundo, mas principalmente ela espirrou o tempo todo. Quando faltava 1 hora para a reunião mediúnica começar, ela parou, diminuiu o espirro. Na hora que ela começou a reunião, acabou. Ela passou a reunião inteira sem tossir, sem espirrar. Acabou a reunião, ela começou a espirrar de novo. Então, assim, a gente pode ter esses testes de perseverança, na hora do trabalho as coisas se seguram. É óbvio que a gente está falando aqui de situações rotineiras. Crises a gente não vai insistir. Mas se todo dia do passe acontece aquela mesma coisa, vamos tirar um dia e vamos insistir. Vou dar passe hoje, ainda que eu esteja nessa situação, porque só acontece no dia do passe. Então, a gente tem que vigiar bastante, porque não vai faltar tormentos na nossa vida para tirar a gente do trabalho do amor e da caridade, que é o trabalho do passe. Sobre a alimentação, lembra que a gente falou da alimentação 24 horas antes? Agora a gente vai falar de alimentação no dia do trabalho no passe. No dia do passe, qualquer tipo de carne deve ser evitado. Então, no dia do passe, a gente recomenda que não coma nem frango, nem peixe, nenhum tipo de carne, inclusive peixe e frango. Evitar alimentação pesada, mesmo que seja alimentação sem carne. O que a gente deveria priorizar? Sopas, caldos, legumes, frutas, sucos, vitaminas, né? De novo, não tem a ver com a magia do passe. Tem a ver com questões físicas, manter o organismo mais leve possível para facilitar o trabalho dos centros de força. Evitar ingerir grandes quantidades, ainda que sejam legumes, frutas, né? Evitar ficar com aquela sensação de estômago muito cheio, né? Evitar temperos fortes, alimentação processada ou alimentação química. Né? De novo, não tem a ver com a magia do passe, tem a ver com organização física. Agora entra um ponto importante. Chocolate, café, feijão e demais alimentos que sejam estimulantes devem ser ingeridos moderadamente. Então, não comer em excesso chocolate, não tomar em excesso café, porque a cafeína é um estimulante, né? E acaba excitando os centros de força. Lembra? A gente vai estar com os nossos centros de força numa condição de superexcitação
e isso pode não ser adequado ao momento do passe. Como é um dia só, a gente consegue segurar. E aí vem uma última observação. O ideal seria jejum nas 2 ou 3 horas que antecedem o passe, exceto, claro, água. Então, o ideal, se a gente tem condição, se o nosso organismo não vai ficar mal por isso, que a gente, antes do passe, 3 horas antes, a gente pare, né, qualquer tipo de alimento. Como a gente faz aquele preparo para um exame de sangue, alguma coisa. Mas tem pessoas que, por exemplo, fizeram a cirurgia bariátrica ou têm um metabolismo diferente, não fuja da rotina. Se você precisa comer para não ficar mal, continue comendo. Se você está numa dieta regulada por um nutricionista, tudo, siga a dieta. Aqui é só recomendação para que a gente esteja leve, tranquilo, com os centros de força bem equilibrados para o momento do passe. Água é um item que eu até ia incluir aqui, mas bebam muita água, principalmente no dia do passe, né? Para ajudar a gente também a manter o organismo bem fluido. Tudo bem até aqui? Legal. Higiene. Parece algo tão óbvio, né? Mas é importante chamar a atenção. A água é o mineral que possui maior energia magnética que a gente pode encontrar na natureza. Logo, um banho poucas horas antes do passe, além da higiene, que é clássico, né, ajuda no equilíbrio energético. Então, um banho, né, alguns minutos ou horas antes do passe, faz a gente estar equilibrado ainda mais. E além da questão higiênica, né? Que bom. Ah, mas Bira, eu venho direto do trabalho, então não posso dar o passe? Claro que pode. Né? A gente está falando de recomendações, né? Não só da higiene, mas do equilíbrio. Cuidado com o perfume. Né? A gente recomenda que não use perfume se você vai dar o passe. Por quê, gente? Por causa do outro. Né? Existem processos alérgicos que são graves, e aí a gente chega com perfume perto de uma pessoa, a gente pode, em vez de ajudar a pessoa, prejudicá-la. Né? Então, não é uma questão aqui de ir contra a vaidade humana, não, é o contrário, é de respeitar o próximo. E às vezes, Bira, mas é um perfume que tem um cheirinho tão leve, gente, para quem é alérgico, qualquer coisinha desencadeia uma crise. Então, vamos evitar perfume. Ivani, meu amigo, pode falar. Está no mudo, Ivani, não sei se você está falando alguma coisa. Agora está me ouvindo? Estou ouvindo. Você está vendo uma imagem diferente aqui, mas é que eu não estou em casa. Estou na casa da minha sobrinha, mas não deixei de estar assistindo. Ah, que bom. É uma pergunta sobre o que você falou aqui, a higiene e a questão da roupa. Não sei se você vai falar. Vou falar daqui a pouco sobre roupas, sobre adereços, vou falar sim. Tá. Então, tá legal. Tá bom? Tá bom, beleza. Legal. Aliás, olha a roupa aí, ó. Vestimenta. Evitar roupas extravagantes, chamativas, decotadas, muito curtas ou transparentes. Ah, por quê? Por puritanismo? Não, gente. Tudo aquilo que pode chamar a atenção do outro, criando uma desarmonia no outro, a gente deve evitar. Né? Não é por puritanismo, não é isso. Mas, às vezes, uma roupa mais transparente, mais curta ou mais decotada pode chamar a atenção do outro. Uma roupa muito extravagante, então a pessoa se desconecta do passo para ficar prestando atenção. Nossa, que roupa bonita que aquela pessoa tá. Olha só, onde será que ela comprou? Já é o suficiente para tirar a pessoa do foco. Então, assim, o ideal é que a gente esteja vestido de uma forma equilibrada. Não precisa se preocupar com cor. Ah, no dia do passe eu não vou com camisa preta. Gente, se você for com camisa preta, branca, amarela ou cor de rosa, não vai mudar em nada a energia do passe. A gente tem que ser só equilibrado. Imagina você entrar totalmente dark, camisa preta, calça preta, meia preta, sobrancelha preta, tudo preto. Né? A outra pessoa pode se sentir impactada por isso. Então, é mais para preservar. Lembra que a gente está num ato de caridade. Ah, o outro tem que me aceitar do jeito que eu sou. Perfeito, gente. Isso faz parte da nossa vida. A gente tem que aceitar o outro como ele é. Mas quando a gente se coloca no momento do passe, a gente tem que estar num equilíbrio. Né? A gente está ali numa atitude de caridade. A gente não está ali forçado por ninguém. Então, que a gente consiga entender que o outro pode sim ser preconceituoso.
que aquele que está buscando o passe pode sim ser homofóbico, pode ser sim tradicionalista e não admitir determinado tipo. Então, a gente vai estar no equilíbrio, porque o nosso objetivo ali é atender a todos, né? O homofóbico ou não homofóbico, o tradicionalista ou não. Então, a gente vai no neutro, vai no equilíbrio. Fala, Rafael Gânimo. Fala, Rafinha. Ô, Bira, eu estava aqui lembrando que a gente... São 2 pontos, né? O primeiro é o nosso básico aí de sempre, né? A camisa preta, calça jeans, né? Quem frequenta lá sabe o que eu tô falando, que o Bira tá sempre assim, e semana passada mudou. Mas foi bem-vindo. E a questão daquela história que a gente ouviu eu acho que foi no Sementes que eu ouvi do cara que chegou para dar palestra lá numa colônia espiritual, ele tava tudo de preto. E a galera achou que ele era alguém inferior ali, enfim, né? Esse preconceito todo, eu acho que já deu uma, sei lá, deu uma descredibilizada, desviou um pouco a atenção do que realmente interessava, que era a mensagem do cara, né? Então, aí tem esse ponto, realmente influencia tanto aqui quanto lá, né? Em qualquer lugar, né? Tem até um vídeo daquele Amigos da Luz que se passa justamente com um espírito evoluído que está vestido de preto e a outra que estava toda de branco dizendo, não, mas coitadinho, você deve estar precisando de ajuda, e na verdade era o mentor, né? Então, assim, a cor não importa em nada. O que a gente está pedindo realmente é só para que a gente tenha um pouco mais de equilíbrio no dia do passe, porque a gente está como se estivesse num hospital, né? Então, manter um equilíbrio ajuda. Fala, Ivone. Então, Bira, essa questão da vestimenta é algo bastante interessante, né? Eu fiz um curso de meditação aqui no Templo Zulai, né? Aqui perto. Conheço, muito legal. A monja, ela explicava, porque nós usávamos todo mundo camiseta branca, né? E era uma calça assim cinza ou uma calça azul. Aí alguém perguntou assim o porquê daquela vestimenta, e ela explicou exatamente isso, né? Porque para você manter a sua concentração e não causar a distração no outro, né? Então, ela falou assim, simplesmente, meramente por conta disso. É meramente por conta disso, não que seja imoral ou qualquer coisa que o valha, né? É só no momento que nós estamos tendo a aula, né? Para que a concentração, assim, ela permaneça e não haja distração e a gente possa, enfim, assim, usufruir de tudo, de todo aquele momento, de toda aquela aula, né? Foi o que ela explicou para a gente. Vem aí ao encontro exatamente do que você está dizendo. Perfeito. É que tem algumas casas, Ivone, que tem código de vestimenta, né? Os passistas têm que estar de camisa branca, né? Ou as mulheres têm que estar de saia, né? Isso não vai mudar em absolutamente nada o tipo de energia que a gente está doando. É mais mesmo... Eu gostei do que você falou. É para evitar a distração no outro. Exato. Perfeito. Gostei bastante. Oi, Su. Trabalhei numa casa que a gente era obrigado a usar um uniforme, né? Tem algumas casas que fazem essa exigência. Às vezes, o objetivo principal é realmente identificação, né? Todo mundo que está com aquele tipo de roupa trabalha na casa e aí evita também distrações. Mas, do ponto de vista energético, não tem nenhum tipo de código, né? Assim, a energia vai ser a mesma. É mais uma regra de conduta dentro da casa que pode ser boa ou ruim, dependendo da interpretação de cada um, né? Mas o uniforme, por exemplo, se for uma casa grande, talvez seja razoável, né? Para que as pessoas possam identificar quem trabalha ali. Mas, do ponto de vista mesmo de energia... por causa da roupa, né, Bira? Também, porque era todo mundo igual, né? Grande, era uma casa... uma casa grande, mas não dava para controlar todo mundo, porque eram muitos médios. Então, realmente, padronizou e ficou uma coisa melhor mesmo. Não, tem pontos positivos. Fala, Ivani. Não, o que eu ia comentar, a Sueli já até falou, sobre que tem lugares que não é questão de mudar uniforme, mas pelo menos um jaleco, né? As casas grandes costumam usar esse tipo de vestimenta justamente para identificar, né? Lá no Rio de Janeiro tem um centro espírita enorme chamado Frei Luiz, e eles usam jaleco lá, que é justamente com esse objetivo, né, de identificar quem está ali no trabalho ou não, né? É que aí o que acontece, gente? As pessoas começam a fazer as suas próprias interpretações.
ah, não, eu vou de jaleco branco porque o branco traz energias boas. Não tem nada a ver com isso. O tecido não interfere, né? Você pode estar vestido de branco e teu espírito ser impuro. Você pode estar vestido de negro e o seu espírito ser puro. Não tem absolutamente relação nenhuma com a energia, mas com um padrão de vestimento. Muito bom, Ivani, obrigado. Evitar joias, relógios, cordões ou quaisquer outros adornos que possam causar barulhos ou distrações. De novo, não tem a ver com a questão energética, tem a ver com barulho. Imagina você com uma pulseira dando passe, à medida que você está dando passe, aquele negócio vai chacoalhando, parece que você está com uma escola de samba ali chacoalhando aquele negócio, né? Então, a ideia é evitar distrações, né? Então, vamos evitar cordões, evitar relógios que chamem muita atenção, de novo, porque isso acaba distraindo aquele que está recebendo o passe, ou até mesmo os outros passistas. Então, não tem ligação nenhuma com a energia. Evitar perfumes, a gente já falou, né? Desodorantes com fortes fragrâncias, priorizar os sem cheiros. O que é suave para uns pode causar crise alérgica em outros. A gente já falou sobre isso. Pode falar, Ivani. Rapidinho, então realmente não tem nada a ver com algum objeto metálico, né? Porque esse negócio de joias não tem nada a ver com usar metálico. Pode ser de plástico, né? de acrílico e fazer barulho. Então, a ideia aqui é não ter distração. Tudo bem? Tudo bem. A questão da oração. Deveria ser um hábito a oração, mas pelo menos no dia do passe é importante realizar orações durante o dia, né? Especialmente ao acordar, nas refeições e principalmente quando estiver se dirigindo à casa espírita, né? Para promover ainda mais a nossa ligação. Então, é só um lembrete. Imprevistos agora no dia do passe, a gente falou 24 horas antes. No dia do passe, visitas ou emergências podem ocorrer e é importante que se priorize sempre a família, o trabalho e o bem-estar de todos. Então, a família tem que vir em primeiro lugar. O meu trabalho, que dá o meu sustento, tem que vir em primeiro lugar. Se o meu trabalho na casa espírita está me causando um impedimento que faz com que eu possa perder meu trabalho ou ter uma ruptura com a minha família, tem alguma coisa errada, né? A gente precisa ajustar, né? É óbvio que a gente não está falando aqui, porque a minha esposa ela é evangélica, então ela fica criando problema para eu não ir na casa espírita. Então, como o Bira falou ali, eu não vou mais na casa espírita. Não é disso que eu estou falando, né? A gente está falando de imprevistos. Então, chegou um familiar para te visitar que você não vê. Pô, não vai deixar o cara sozinho em casa, né? É um imprevisto. Então, a gente vai dar... Primeiro, convida, se você tiver essa abertura. Pô, não quer ir comigo lá? Vai ter uma palestra e tal. Depois de lá, a gente vai comer uma pizza, alguma coisa. Se não tiver essa liberdade ou não for uma pessoa que queira, prioriza a família. O meu chefe me ligou e eu preciso fazer um relatório e se eu não fizer, eu vou estar no sufoco. Vai fazer o seu relatório, né? O trabalho na casa espírita não pode transformar a vida da gente em algo ruim ou promover dificuldades. Não tem alguma coisa errada nisso. Ivani, ainda é a mãozinha da outra vez ou tem outra pergunta? Não, eu já baixei. Tá bom. Tá bom. É que eu não vi aqui, tá joia. Tudo bem aqui, pessoal? Obrigado. Então, vamos lá. Assiduidade. Eu já falei, mas vou repetir, né? Comprometimento com a tarefa de aplicar o passe é de extrema importância. Existem muitas pessoas que, mesmo com propósitos nobres, assumem mais responsabilidades do que podem. É preferível não contar com o passista do que contar com ele apenas raramente. Então, o passe não é um trabalho para quando der, eu vou. Eu preciso ter um compromisso, né? Se você precisar se ausentar ou até não trabalhar mais no passe por N questões, é só avisar. O que complica para a gente é quando alguém assume que vai estar com a gente trabalhando no passe e só raramente, quando dá, a pessoa aparece porque tinha que cozinhar o feijão, porque tinha que varrer a calçada. Não, imprevistos acontecem, mas que a gente tenha assiduidade no trabalho. Bom? Pontualidade. Aqui eu chamo atenção para algumas questões, né? Aqui no Sementes, o passe ocorre ao final das palestras.
Então, a gente tem a palestra de terça-feira, começa às 20 horas, quando dá 20h50, 21 horas, começa o passe. Sábado, 18h30, começa a reunião, 19h30 começa o passe. No domingo, de um modo geral, quando tinha o presencial, 10 horas, 11 horas começa o passe. Mas é muito importante que o passista participe de todo o trabalho, né? Chegar só na hora do passe, a gente não vai aceitar, né? Não é aceitável a pessoa vir só para dar o passe. Ah, não, quero só ir, eu não quero ir na palestra, eu quero ir só para dar o passe. De novo, imprevistos acontecem, às vezes vai chegar atrasado um dia ou outro, mas é que existem pessoas que, ah, não, eu já sei o suficiente, eu estou fazendo o curso, estou fazendo o Livro dos Espíritos no sábado, estou fazendo um curso de passe, então não preciso mais assistir palestra. Não, o trabalho começa antes da palestra, continua durante a palestra, e o ápice dele é, sim, no momento do passe, do trabalho do passista. Mas ir só para o momento do passe não é adequado, né? É importante chegar pelo menos 15 minutos antes do início da reunião, né? Da prece inicial, da leitura da mensagem, porque a gente já entra em vibração com a casa, com os espíritos, a gente já fica tranquilos, tá? Então, é importante que o passista lembre que ele não vai vir só para dar passe, porque a coordenação vai impedir. Uma vez ou outra, ok, mas se isso virar uma rotina, a gente vai ser obrigado a pedir para a pessoa se organizar mais para, então, voltar para o trabalho do passe. Bom, antes do momento do passe, né? Quando a gente está aqui no centro espírita, reunião pública, procurar sentar-se em lugares que, ao se levantarem para a sala de passe, não causem ruídos ou movimentos que tirem a atenção dos que estão atentos aos estudos. Então, aqui no Semente, por exemplo, a sala de passe fica atrás do palestrante, né? Então, todos os passistas, quando está faltando 10 minutos para acabar a palestra, alguma coisa assim, eles são obrigados a passar na frente do expositor para entrar. Não tem jeito, a casa é pequena, a sala do passe é nos fundos, não tem jeito. Mas que a gente, pelo menos, busque sentar o mais próximo possível do corredorzinho que a gente sai para ir. Porque se você senta encostado na parede, quem conhece o Semente sabe do que eu estou falando, na hora de você sair, além de passar na frente do expositor, você vai passar na frente de quem está sentado, desconcentra. Não tem jeito. Tira a concentração da pessoa e, às vezes, de um ponto fundamental. Então, que a gente procure sentar num local mais de fácil acesso à nossa saída, que importune menos possível as pessoas que estão ali. Bom, eu vou deixar, depois eu vou passar para vocês aqui, para vocês marcarem, provavelmente a gente vai encerrar o conteúdo hoje, fica aí como um exercício que depois a gente pode trocar mensagem no WhatsApp, né? Marcar com X o que deve ser evitado conforme o dia e horário. Então, por exemplo, sexo, a gente deve evitar 24 horas antes ou no dia, ou nos dois. Feijoada, 24 horas antes, no dia ou nos dois. Seria marcar X direitinho, né? Café. 24 horas eu já não, 24 horas antes eu devo não tomar café, ou só no dia que eu devo diminuir, né? Evitar. Essa é a ideia. Depois eu passo para vocês essa tabela. Até aqui tudo bem, pessoal? Posso seguir? Pode sim. Tudo ok. Jóia. Então vamos lá. Quem é que pode aplicar o passe? Aqui a gente vai fazer alguns lembretes, né? Quem que pode aplicar o passe? O passe não é apenas doação de amor. Nem todos que amam podem ser passistas. A emissão de fluidos magnéticos não é algo equivalente para todas as pessoas. Tem pessoas que se sentem mal dando passe porque a energia que ela tem só dá para ela. Então, a gente vai percebendo isso no exercício da atividade. Tem pessoas que têm problemas de saúde, que precisam constantemente de ajuda. Então, essas pessoas precisam ter esse controle e a gente vai, ao longo do tempo, conversando sobre isso. Boa vontade não é suficiente. O passe é doação de energia, é matemática. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Senão eu fico negativo, vou me prejudicar por maior boa vontade que eu tenho. Ah, mas os espíritos não vão suprir essa necessidade. É óbvio que eles vão fazer o possível, principalmente porque você está dando passe por amor. Mas vamos ajudar também, né? Senão a gente fica sempre na reserva e a espiritualidade lá tendo que botar 10 contos lá, que hoje não dá nem para 2 litros de combustível, brincadeiras à parte. Bom,
Quem não pode aplicar o passe? Crianças e adolescentes. Não podem, a gente já estudou isso. Os centros de força das crianças e dos adolescentes ainda está em formação. Então, não pode. Pessoas idosas portadoras de doenças graves e que não tenham participado de atividades do passe no passado. Então, vamos lá. O que isso quer dizer? Uma pessoa idosa, né, fez o curso de passe, quer começar a dar o passe e nunca deu o passe antes. Bom, a gente vai conversar, cada caso é um caso. Mas se ela for portadora de doença grave, aí complica mais ainda, né? Ah, mas Bira, e se eu for portador de uma doença grave, eu tomo remédio, já estou equilibrada e já dou passe há algum tempo, sem problema nenhum. A gente está falando de pessoas idosas com doenças graves que nunca deram passe, porque os centros de força vão entrar numa rajada de doação que talvez não estejam preparadas para isso. Cada caso é um caso. Aqui, outro item importante. Pessoas com transtornos ou distúrbios mentais, sob influências obsessivas ou em tratamento com medicações controladas, não deveriam dar passe. De novo, a gente está falando de distúrbio ou transtorno mental associado à medicação controlada ou à influência obsessiva. Então, é bem específico. E o que é um distúrbio mental ou um transtorno mental? Se a gente tiver uma pessoa com um desequilíbrio psiquiátrico muito grave, né? Uma bipolaridade, uma esquizofrenia, um negócio muito grave, já não deve dar passe, porque deve estar em tratamento espiritual. Que a gente sabe que qualquer distúrbio ou transtorno mental, se fala de mente, mente é espírito, significa que tem algo no espírito que precisa de um atendimento especializado. Então, provavelmente, esse indivíduo precisa estar recebendo e não doando. Ah, Bira, por quê? As energias que ele vai doar vão estar contaminadas e podem causar um dano em quem recebe aquela energia? Não, jamais. Mas vai faltar para ele. Ele não tem equilíbrio para si próprio. Por falta de energia em si. Ele precisa das suas energias para lidar consigo mesmo. Tá? No momento que a pessoa quer dar o passe, ainda que ela esteja tomando medicação controlada e que tenha algum distúrbio mental, se ela se propôs ao trabalho, ali já tem amor, tem caridade, aquela energia vai ser positiva, mas vai faltar para ela. É esse o ponto. Tá? Pessoas desequilibradas moralmente, né? Aí cada um faz o seu próprio juízo. E tem pessoas que o comportamento imoral, né, ou o comportamento de desequilíbrio moral é conhecido. Né? É alguma coisa conhecida. Então, obviamente, que esse indivíduo precisa primeiro de uma transformação, de um equilíbrio moral para poder fazer parte do trabalho do passe. Né? De novo, né? Aqui são julgamentos que a gente vai fazendo ao longo do tempo, que a gente vai se ajustando. Usuários de elementos ou de atitudes viciosas. Aí aqui, de novo, fazendo um link com o que o Rafael Mose perguntou lá. Ó. Fumo, álcool, sexo desregrado e excessos de todo tipo, qualquer tipo de droga. Né? Esses deverão ser convidados a se tratarem e vencerem esses fatores de desarmonia antes de iniciarem no passe. Né? Então, são pessoas que... como é que eu vou saber que o indivíduo é viciado em sexo desregrado? Eu não vou saber. Talvez ninguém do grupo espírita sabe, mas a pessoa sabe. Então, o ideal é que, se ela está querendo realmente trabalhar com caridade, com doação, que ela primeiro se equilibre. De novo, ela dando passe vai provocar um dano naquele que recebe as energias? Não. Provavelmente aquela energia dele não vai servir para nada. A espiritualidade vai eliminar aquela energia antes de atender o paciente. Né? Então, numa casa de trabalho sério, obviamente. Estou falando de uma casa de trabalho sério. Mas para a gente ficar atento aqui. Saúde e medicação. Vamos rever isso aqui. A saúde física do passista é algo essencial, visto que não podemos doar o que não possuímos. A gente precisa ter para doar. Se eu estou usando para a minha saúde, eu tenho para mim. Uma pessoa incessantemente doente é diferente daquela que é apenas atingida de uma doença local. Então, um indivíduo que está fraco, né, tem um processo de imunidade muito baixa, que tem algum tipo de necessidade
constante e que faz com que ele seja um indivíduo constantemente doente, então esse não deveria trabalhar no passe. De novo, vai faltar energia para ele mesmo. Cada caso precisa ser avaliado individualmente pela coordenação. E aqui eu trago um trechinho do livro chamado O Passe, Seu Estudo, Suas Técnicas e Sua Prática, no capítulo 10, do Giacomello, em que ele diz o seguinte: apesar da saúde do passista ser muito necessária ao passe, não representa tudo para ele. Se o aspecto moral não está envolvido, então isto não desqualifica em nada os seus passes. Então, um indivíduo que tem, às vezes, uma doença em tratamento, né, o remédio está equilibrado e tem uma moral equilibrada, a energia está de vento e popa para doar. Tá bom? O passista não pode interromper seus tratamentos químicos através dos remédios. Ah, mas eu tomo um remédio para ansiedade, um ansiolítico, alguma coisa assim. Se já é da sua rotina, continue tomando. E se não for da rotina? Se não for um remédio de rotina, se for um SOS, tome o SOS e não trabalhe no passe. A ideia aqui é jamais interromper qualquer tipo de remédio porque é dia de trabalho no passe. Não pode. Né? Então, se você toma remédio, você toma remédio. Se é remédio de rotina, perfeito, sem problema. Se é um remédio de crise, toma o remédio, não dê passe. Deixa a crise passar, seja ela de que tipo for, e depois você retorna. Tá? Essa é a ideia. Mas interromper medicamento, jamais. Se a coordenação, aqui falando do semente, se a direção, a coordenação, enfim, se alguém souber que o passista está parando de tomar remédio para participar do passe, o passista vai receber um puxão de orelha, vai parar de trabalhar no passe, porque não pode o trabalho no centro espírita piorar a nossa vida. Não pode. No caso de tratamentos que exijam medicamentos mais críticos, como ansiolíticos, psicotrópicos e outros, os chamados tarja preta, é necessária avaliação. A decisão deverá sempre ser na preservação das energias do passista. A gente já falou sobre isso. Às vezes é um remédio que já faz parte da nossa rotina, não tem problema nenhum. Mas se for um remédio que é recente, por exemplo, às vezes o médico troca o remédio e durante algum tempo a gente fica com instabilidade. Durante aquele tempo de adequação, você suspende o seu trabalho no passe e avisa: olha, eu troquei de remédio, eu vou esperar um pouquinho, porque eu ainda tenho efeitos colaterais. Senão você está se prejudicando. Em caso de doenças graves, o passista deve tornar-se assistido, pois doar energias pode ser um risco. Né? Então, você está com alguma doença grave, né, fazendo um tratamento, ou ainda sem diagnóstico, ou sem tratamento, suspende e vira paciente para que você tenha as suas energias preservadas. Em situações de crise, a gente já falou, como asma, bronquite, sinusite, reumatismo ciático e outras que gerem um grande desconforto ou dores, também deve haver um distanciamento temporário das atividades do passe. A gente já falou sobre isso. Aqui também a gente já falou sobre chocolate, café e feijão. Aqui também, eu repeti aqui, gente, desculpa. Vícios. Qualquer vício deve ser evitado, iniciando um dia antes e mantendo-se durante todo o dia do passe. Né? Você tem esse nome de vício, já é um problema. Né? Fumo, álcool e também os menos conhecidos como café e chocolate também, né? Porque a gente pode, se a gente está viciado, então tem um exagero na história, passou do limite do aceitável. Né? Tem pessoas viciadas em café, viciadas em chocolate, e tem aqueles que tomam café regularmente, durante o dia, algumas vezes, mas não, se ficar sem o café não vai ter problema. Tem pessoas que ficar sem café ficam com dor de cabeça. Então, a gente tem que ir ajustando isso. Se caracterizamos como vício, é porque está em excesso. E só por isso já deve ser evitado. A gente já falou sobre isso. Gravidez e menstruação. A gravidez exige da mulher doações relacionadas à sua gestação. Logo, não é indicado realizar doações energéticas nesse período. Em resumo, se você sabe que está grávida, não continue o trabalho no passe. Suspende e avisa: olha, eu vou parar porque eu estou grávida. E aí, por quê? O seu organismo vai precisar de toda a sua energia para cuidar do seu próprio corpo e daquela criança que está chegando. Então, não é, mas vai fazer mal para o meu bebê se eu der o passe. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando que você não vai ter quantidade de energia para doar. Né? Você precisa preservá-las. A mulher menstruada não sofre restrições na aplicação do passe.
Então, assim, estar menstruado ou não, não importa. Pode dar o passe estando ou não menstruado. É óbvio que se for uma menstruação complexa, né, se promove algum tipo de reação ou desconforto na mulher, ou precisa de medicamento, nesse período você suspende, porque senão vai fazer mais mal para você do que deveria, né? Tem ciclos menstruais que são muito complicados, né? Então, vai entrar naquela classificação de crise. Então, assim, olha, estou com enxaqueca, com muita cólica e não estou confortável para dar passe. Então, nesse dia você recebe o passe. Ah, mas a minha menstruação é super tranquila. Dá passe normalmente, não tem nada aqui. A gente já falou disso até numa das aulas práticas. O fluxo sanguíneo da menstruação sendo natural e sem causar nenhum desconforto, não tem absolutamente nenhuma restrição para dar passe. Não precisamos de ser puros para trabalhar no passe, né? Mas que a gente tenha, no mínimo, esforço. Né? Olha o que André Luiz traz para a gente aqui. O missionário do auxílio magnético, ou seja, o passista, na crosta ou aqui na nossa esfera, né? Encarnado ou desencarnado, necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, purificado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Confiança, fé, né? É a certeza de que a gente está se esforçando. Se a gente for esperar ser puro para trabalhar no passe, não vai ter passista em lugar nenhum do planeta, né? Porque nós ainda estamos aqui porque somos imperfeitos. Bom, tem uma palavra que é muito comum dentro do espiritismo que chama miasma, que é o fato de você sentir as dores do paciente, né? Ficar com impressões que o paciente traz ou de um espírito que traga, né? Então, vem uma pessoa para receber o passe, quando essa pessoa sai, você fica sentindo alguma coisa de diferente, fica com esse miasma, com essa impressão. Há um bom número de passistas que, após o serviço dos passes, ficam descompensados e, muitas vezes, sentindo as dores, os problemas ou as perturbações do paciente. São pessoas mediunicamente mais sensíveis. Isso pode acontecer. Quais são as possíveis causas disso acontecer? Porque doou em excesso, né? Porque ainda não tem o equilíbrio, não tem a prática, né? Que a gente vai adquirindo ao longo da persistência no trabalho, e aí a gente vai tendo mais controle. Pode ocorrer o esgotamento em função disso para o doador e a saturação para o receptor, né? Então, aquele que recebe acaba recebendo além da conta, porque você está doando muito, então o dispersivo, a gente já aprendeu que tem esse objetivo. E qual é a solução quando isso acontece? É pedir um passe. Então, o passista terminou de dar o passe em alguém, essa pessoa saiu e você está se sentindo em desconforto, avisa a coordenação. A coordenação provavelmente vai dar uma pausa em receber novas pessoas para o passe ali. Um dos outros médios vai aplicar um passe nesse passista que está com esse pequeno distúrbio e depois o trabalho segue. Pode ser que aquele passista, durante aquela sessão, não dê mais passe, pode ser que ele não esteja bem para isso. Mas, de um modo geral, um passe dispersivo orientado pela coordenação resolve essa questão. Ivone, pode falar. Oi, Bira. É só uma questão aqui, coisas assim que eu já vivenciei aí no Sementes, né? Antes de entrarmos aí na pandemia, né? Assim, às vezes você está dando passe na pessoa, né? E é muito engraçado. Você sente, parece que você sente exatamente o que ela está sentindo. Parece que aquilo passa por você. E isso, por exemplo, comigo aconteceu por diversas vezes. Mas depois que você termina, aquela pessoa, aquele assistido, ele sai como se não tivesse acontecido nada. Mas durante o passe, assim, é possível sentir exatamente o que ele está sentindo. É estranho isso. Eu estou te falando porque teve uma das vezes, assim, uma amiga minha, ela não viu que era eu, ela foi tomar o passe no Sementes, e eu dei o passe nela, tal, e depois que ela falou comigo, né, ela comentou o que ela estava sentindo, entendeu? Aí eu lembrei que foi exatamente o que eu senti durante o passe. E aconteceu outras vezes também. Isso é normal? Normalíssimo, né? É por isso que a gente chama de médium passista, né? O passista,
ele pode ter uma sensibilidade maior, né? E por conta disso, durante o passe, pode sentir, não, isso não vai acontecer para 100% dos passistas, né? Mas pode sentir o sentimento do outro, uma aproximação espiritual do outro, mas só não pode permanecer com isso depois de um tempo. Então, assim, pode acontecer sim, Ivone, demonstração até de uma faculdade mediúnica mais latente. Não que os outros passistas sejam inferiores por não sentirem nada, não é isso. É capacidade de percepção, assim como o olfato. Algumas pessoas sentem com mais facilidade um cheiro ou outro, audição, alguns escutam melhor, né, um determinado tipo de ruído ou outro, visão e tal. Também as percepções mediúnicas no momento do passe vão variar, mas todos estarão trabalhando. Mas acontece muito isso, não é? Muito. Cada um uma proporção diferente. Só não pode persistir. Por isso que eu até quando estou coordenando algum trabalho mediúnico ou de passe, eu sempre pergunto se está tudo bem, né? Quando acaba, está tudo legal, e tudo, até para que a gente possa... se o passista não estiver se sentindo bem depois que acaba o trabalho do passe, ele mesmo vai receber um passe, e às vezes é só mesmo um dispersivo para diluir alguma coisa que tenha ficado ao longo do atendimento. No caso que eu estou relatando para você, que aconteceu várias vezes, aconteceu algumas vezes comigo, não, terminou o passe com aquele assistido, ele saiu, acabou, Perfeito. senta o outro, é outro sentimento, é outra reação, totalmente diferente. É isso aí, é como um cheiro, né? Você entra no ambiente, sente um cheiro, entra no outro, sente o outro, entra no outro, perfeitamente, exatamente isso. Tem que ser assim. Se for diferente disso, a gente vai ajustando, né? Por conta de percepção. Mas perfeito, foi muito bom você trazer esse exemplo aí, muito bom. Tá. E se eu decidir parar de ser passista? Por qualquer motivo. Eu não quero mais ser passista, ou eu não posso mais ser passista, né? O ideal é que a gente não interrompa o trabalho de uma hora para outra, né? Porque a gente vai estar num ritmo, né? É isso que a gente vai viver agora. O passista habituado a trabalhar em um dia da semana, as suas usinas, os seus centros de força, entrarão em ação elaborando fluidos para doação, mesmo se ele não estiver fazendo a aplicação do passe. Então, imagina que você começou a trabalhar aqui no Semente, no passe, todo sábado. Então, todo sábado você vem da passe. O que está acontecendo? Organicamente, a gente não está falando, de novo, de nenhum tipo de magia, a gente está falando de física, né? O seu organismo vai estar preparado biologicamente para que o seu relógio biológico vai começar a acelerar os seus centros de força quando chegar sábado, perto do horário que você está habituado a aplicar o passe. Então, o seu organismo vai estar predisposto a isso, né? Seus centros de força vão acelerar, as suas energias vão começar a ser acumuladas até 24 horas antes. Então, parar da passe de uma hora para outra não significa que os seus centros de força vão parar de entrar em ação. Então, o ideal é que seja gradativo. Assim como a gente para de tomar um remédio, como a gente para de fazer alguma coisa condicionada, a gente também tem que, aos poucos, ir parando, né? O passista poderá apresentar mal-estares, desarmonia e incômodos, parar de repente, né? Começa a sentir as mãos doerem, começa a sentir as juntas, né? Como se tivesse inchado, formigamento, são efeitos da falta da doação. O seu centro de força acumulou e você não distribuiu, então está congestionado. Então é importante, olha lá, o que ele fala aqui, os fluidos concentrados geram grandes campos magnéticos que podem, inclusive, atrair espíritos menos felizes, podendo gerar um processo parecido com a vampirização. O que significa isso? Você está tão cheio de energia que chama a atenção de outros espíritos, fala assim, está sobrando, está dando sopa, deixa eu ir lá absorver um pouco disso, né? De novo, a gente está falando de casos extremos aqui. Então, não é bom parar de dar passe de repente, tem que ser gradativo. Uma das opções para isso é deixar de ser passista e passar a ser assistido. Então, eu vou parar de dar passe, eu quero parar por qualquer motivo. Então, durante 30 dias, né, durante 4 semanas, eu vou para o centro espírita e vou para receber o passe, embora meu trabalho tenha sido durante os últimos meses de doação. E aí você vai recebendo aqueles dispersivos, seus centros de força vão entrando em condicionamento diferente, depois você pode parar de frequentar, fazer. A gente só indica que não pare de repente, porque
você tem um congestionamento fluídico que pode causar um mal-estar. Pode ser que não aconteça nada, que você fique super bem. Mas a ideia é que se você precisa deixar de ser passista, que você faça esse desmame, né, gradativo para poder ter equilíbrio. Fala, Su. Sueli? Oi, Bira. Quantas vezes por semana se pode dar passe? A quantidade de passes existe, não, né? Então, assim, do ponto de vista prático, né, não tem limite, né? Eu poderia dar passe todo dia. Mas a gente recomenda que sejam no máximo 2, assim, estourando 3 vezes na semana. 2 já seria o ideal, né? Por conta de uma doação que pode acabar sendo em excesso e você se ficar sem algum tipo de energia para você, né? Faltar para você. Então, a gente recomenda que no máximo 2. Né? De novo, no trabalho de doação direta. Uma coisa é você estar trabalhando como passista e, por exemplo, outra é você ser médium de uma reunião. Né? Então, eu trabalho numa reunião mediúnica na segunda e dou passe na terça e no sábado. Está dentro da equação. 2 dias que eu dou passe, eu dou energia, e um que eu trabalho mediunicamente, que na maior parte das vezes a gente está recebendo energias. A gente não está doando a energia no sentido do passe, da doação intensa. Então, a gente recomenda 2 vezes. Mas cada caso é um caso. Tem pessoas que dão passe 3, 4 vezes e estão super bem. Né? Aí a gente tem que ir ajustando. É mais uma indicação geral. Tudo bem, Su? Tudo bem. É exatamente o fato de, às vezes, dar 3, 4 vezes. Eu cheguei da passe já uma semana inteira no outro centro e não sentia nada de diferente, assim. Por isso que eu estou perguntando. Assim, depende muito de cada um, tá? Depende muito. Tem pessoas que dá passo uma vez na semana e já se sente cansado por isso. Cada um vai ter uma dose que a própria pessoa, ao longo do tempo, vai se habituando. Ivone? Bira, o que a Sueli falou tem algo assim a ver com a capacidade de produção de ectoplasma que cada um tem? Tem relação, porque o ectoplasma, na verdade, é o fluido em sua forma mais densa. Né? Mais então, densa. Todos nós produzimos, alguns de forma mais intensa, outros menos. Né? Então, tem relação sim. Tá ok. Obrigada, Bira. Tá. Bom, aqui tem mais umas questões que depois eu vou passar. Vamos falar aqui rapidamente, já está acabando, tá? Eu vou pedir para vocês um pouquinho de paciência hoje, sobretudo para o pessoal que está lá na Irlanda, está acabando mesmo, mais uns 10 minutos a gente encerra aqui. Vamos falar rapidamente sobre os tipos de passe, porque tem algumas coisas aqui que a gente precisa chamar a atenção. Teve até alguém que perguntou na aula prática. A questão do autopasse, tá? Essa questão do autopasse ele é uma interpretação equivocada de algumas coisas. Né? Então, o autopasse ele é uma oração, ele deveria ser uma oração, né? Uma prece sentida, religiosa, santa, verdadeira e pura. Aplicar o passe em si mesmo não tem mais efeito que a oração. Então, se eu virar a mão para mim e começar a me pacificar, gente, não faz muito sentido lógico isso, porque eu estou doando de mim para mim mesmo. Né? Eu estou tirando do meu centro de força para o meu próprio centro de força. Isso é muito mais um ritual do que uma técnica. Tá? Mas quando eu dou o passe, eu me sinto bem. Claro, você está fazendo oração. Né? Então, é a oração. O movimento do passe em si mesmo não vai ter um efeito melhor do que se você fizer só a prece, sem o movimento de se automedicar nos centros de força. Então, na verdade, o autopasse é muito mais uma oração focada. Mas eu me sinto bem. Continua fazendo o que você sempre fez. Mas o que eu estou tentando explicar aqui é que não tem efetividade técnica. O fato de eu ficar no meu centro de força fazendo o movimento do passe é a mesma coisa que se eu fizer só uma oração. Tá? O passe individual é o passe tradicional, né? Um assistido de cada vez, em cabines individuais ou em salas onde estarão presentes mais de um assistido. Né? Às vezes, a casa espírita é muito grande, as pessoas recebem passe na cadeira em que elas assistem a palestra mesmo. Os passistas é que circulam no salão.
Outros, como é o caso do semente, tem uma salinha onde o passe é aplicado entre 2, 3 de cada vez. Isso, ainda que entre em 2, 3 de cada vez, ele é individual porque vai ter um passista, né, cuidando individualmente de um paciente, né, mesmo que seja numa sala ou num salão. Que é diferente do passe coletivo. O passe coletivo é quando a equipe de passistas é pequena ou quando o tempo é pouco para atender individualmente. Então, não vai ter um passista, né, na frente de um paciente. Vai ser um grupo de passistas ou alguns passistas aplicando um passe em todos de uma forma geral. É uma grande irradiação, né? E tem a sua efetividade. É claro que a gente não pode dizer que é a mesma efetividade no individual, não vai ser, porque ali está mais genérico, mas já aconteceu aqui no Sementes de não ter médiuns passistas e está a casa cheia e a gente fez o passe coletivo. Às vezes porque é uma palestra extra e teve muita gente, então não vai dar para dar o passe e a gente faz o passe coletivo. Tá? Mas a diferença do individual para o coletivo, o individual é um passista diante de um paciente, o coletivo é um passista diante de um grupo de pacientes. O passe à distância, que durante o Covid a gente aplicou e continua fazendo isso para quem está à distância, né? O assistido deve estar em sintonia, no horário combinado, fazendo a leitura do Evangelho e uma oração, né? A reunião de atendimento espiritual de sexta-feira, a gente tem a primeira meia hora que está todo mundo conectado, depois as pessoas desconectam do Skype, mas a gente pede para ficar a próxima meia hora em prece, em oração, assistindo uma palestra, ouvindo uma música, porque a gente vai estar irradiando a distância. O passista, no momento de fazer o passe à distância, ele precisa construir na sua mente, plasmar a imagem do assistido. Não é fácil, mas é possível. Então, quem está, por exemplo, a Adriana, está lá na Irlanda, a André, a Luciana, o Jaime, estão lá na Irlanda e vão fazer parte da nossa equipe de passistas à distância. Nesse momento, quando a gente manda os nomes pelo grupo de WhatsApp, eu leio um nome, eu falo um nome, as pessoas vão imaginar que estão aplicando passe naquele indivíduo, mesmo que não conheça, né? Imagina um corpo e vai imaginando as suas energias sendo doadas para cada centro de força, né? É mais difícil se concentrar porque não tem a imagem da pessoa, mas é possível. O ambiente em que o assistido se encontra deve estar preparado na medida do possível para facilitar a irradiação. Então, no atendimento fraterno, a gente pede a pessoa, olha, nesse dia, tenta ir para um local, para um quarto, para um local mais reservado, para você receber o passe, né? Se você não tiver condição de estar num local mais reservado, ok, mas o ideal é que, mesmo à distância, a pessoa, na hora de receber o passe, esteja num local mais silencioso, mais tranquilo. E agora, para encerrar, né, aqui, para dar o fechamento ao nosso curso, a gente vai falar de algumas coisas sobre o passe aqui no Sementes, né? Quais são os critérios para que a pessoa se torne passista, né? Para que se torne trabalhador do passe aqui no Sementes de Humildade? Bom, vamos lá. Primeiro, frequentar o Sementes de Humildade no mínimo por 4 meses com assiduidade, né? Significa pelo menos 4 meses frequentando uma reunião, assistindo palestra, fazendo curso, né? Obviamente que o tempo aqui do curso de passe já conta, então já passou de 4 meses, né? A gente começou em janeiro. Mas é necessário que a frequência também seja em reuniões públicas, seja pela internet, né, pelo Skype, que a gente tem as pessoas que estão distantes fisicamente daqui, ou presencialmente, né, mas a gente precisa. Isso tudo a gente vai avaliar para aqueles que desejarem fazer parte, que é aquele link que eu mandei para vocês, que eu vou mandar de novo, para quem quiser ser passista do Semente, tem que se inscrever naquele link. E, de novo, tem o Ivani, tem outras pessoas distantes aqui, fisicamente de Barueri, mas que podem ser passistas do Semente. A gente, aliás, precisa dessa equipe de passistas à distância para fazer parte. Então, se inscrevam lá que a gente vai ajustar o trabalho. Após iniciar o trabalho, manter frequência em reuniões públicas e não somente nos momentos do passe. A gente já falou sobre isso. Aqui, depois que a gente avaliar quem colocou lá o nome no formulário que deseja ser passista, a gente vai pedir para imprimir um formulário de voluntário, existe um formuláriozinho, a gente está cumprindo regras jurídicas e de administração, aí você vai assinar que você é voluntário daquele trabalho, né, sem vínculo empregatício e coisas do tipo. Vocês já imaginam que outras casas espíritas já sofreram muito com isso, né? Então a gente quer estar sempre alinhado com as questões jurídicas e administrativas.
Fazer uma entrevista com a coordenação doutrinária, que irá avaliar cada caso e decidir se o voluntário de fato poderá atender o passe. Então, vocês vão se inscrever naquele formulário. Alguns a gente já conhece, alguns a gente vai fazer uma avaliação, não vai precisar da entrevista. Outros que estão chegando agora, a gente deve bater um papo a respeito do passe antes de deliberar. Quem é a coordenação doutrinária do Sementes de Humildade hoje? Sou eu e a Jussara. O Írio também faz parte, mas como ele tem umas outras atividades, de um modo geral, eu, a Jussara e a Nara olhamos mais para as questões dos passistas, tá? Dessa avaliação. Então, pode ser que um ou outro a gente bata um papo, chame para conversar, para a gente poder entender um pouco melhor, tá bom? A gente precisa, para todo mundo que está começando, fazer um estágio de 2 semanas. O que significa isso? Durante 2 semanas, quem for dar passe presencial vai entrar na sala do passe e vai só acompanhar, não vai aplicar o passe. A gente vai fazer uma escala, porque também não dá para todo mundo vir toda semana. Então, a gente vai fazer uma escalinha aí, pelo menos 2 semanas, a pessoa vai participar da sala do passe, observando, e depois já entra no trabalho. Precisa entender e aceitar os preceitos doutrinários do Espiritismo. Isso parece trivial, gente, mas tem pessoas que vêm, né, de outras correntes religiosas ou espiritualistas, e quando começam a trabalhar no passe, querem trazer, né, essas influências de outras técnicas, de outras religiões, e aqui a gente está baseado, como vocês sabem, a gente é bem rigoroso nisso, nos preceitos de Kardec, e nas obras de Chico, de Divaldo, e principalmente em tudo isso que a gente viu aqui no curso. Sabemos e reconhecemos a importância do passe em outras linhas de atendimento, como a Umbanda, a Igreja Messiânica, o Reiki, mas o Sementes de Humildade se baseia exclusivamente nos preceitos espíritas, né? Então, isso a gente vai ter sempre muito forte. Mesmo que não esteja na escala de passistas do dia, importante estar preparados para qualquer necessidade. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Quem já trabalha no passe aqui do Sementes, aqui a gente tem a Sueli que está com a gente, a Camila, tem outras pessoas aqui também, sabe que a gente tinha uma escala, né? O primeiro sábado a pessoa está, no segundo não está, no terceiro está. Só que, às vezes, tem lacunas. Então, é importante que você esteja preparado, se puder, né, para dar passe sempre que você estiver presente, caso você possa, né? Porque sempre tem uma necessidade de emergência. É isso, pessoal. Acabamos o curso de passe de 2022. Para mim foi um curso bem intenso, foi um curso bem rico. A participação de vocês foi impressionante, assim, foi maravilhoso. Eu gostei demais. E agora vamos trabalhar, né? Eu queria chamar a atenção de vocês que na próxima semana, no dia 1º e no dia 8, se eu não me engano, né, o primeiro e o segundo domingo de maio, a gente vai ter a extensão para passe em animais. Então, quem desejar fazer vai ser presencial aqui no Semente, mas a gente vai transmitir também para quem está à distância. Vai ser nos domingos, às 10 da manhã. O que a gente vai fazer? Domingo, às 10 da manhã, a gente vai fazer o estudo do Evangelho, o passe à distância nos animais e emenda as aulas. Então, a gente deve ir de 10 até 11h30, 11h45 da manhã, o passe para essas 2 aulas, para poder fazer uma extensão, uma especialização no passe para animais. Tá? Então, quem quiser, depois me manda lá no WhatsApp, olha, eu quero fazer, eu vou mandar o link, é o link da própria reunião, porque a gente vai deixar aberto. Quem quiser, quem está frequentando a reunião e quiser assistir às aulas, não tem problema nenhum, vai poder assistir. Né? Conhecimento nunca é demais. Mas a especialização e a prática nos animais a gente vai fazer domingo. Então, a partir da 1º e 2º domingo de maio. É isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Sem dúvidas, Bira. Foi bem claro. Então, olha, foi muito bom o curso. Vamos trabalhar agora, né? Vamos fazer estágio, se inscrevam lá, vou mandar de novo o link. Maravilhoso. Vamos fazer a prece para a gente se encerrar, porque os nossos colegas lá da Irlanda já devem estar 1h da manhã lá, né? Então, foi excelente, tá? Foi muito bom. Muito bom. Espetacular o curso. Muito obrigado. Beleza, mesmo. Que bom. Parabéns, vocês estão de parabéns. E uma outra coisa, rapidinho. Daqui a pouco eu vou estar publicando para vocês que a gente vai começar o curso de atendimento fraterno, tá bom?
Mas depois a gente conversa sobre isso. Então, vamos fazer a prece para encerrar essa nossa aula e esse nosso curso de passe. Obrigado, Senhor, por tudo que recebemos. Foi muito importante para nós compartilharmos os nossos conhecimentos, as nossas experiências e, principalmente, aprender juntos a importância do passe, tudo aquilo que gira em torno desse processo que Kardec estudou com tanta profundidade, que é o magnetismo, que é essa doação, que é essa caridade, que é proposta pelos amigos espirituais, mas que é exercida por nós encarnados. Obrigado, Senhor, que possamos permanecer juntos, transformando cada vez mais as sementes de humildade em um ponto de luz no auxílio daqueles que mais precisam. Por tudo isso, encerramos, em nome de Deus, esta aula e esse curso. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Muito bom, muito bom. Obrigadão mesmo. Obrigado, Bira. Obrigado, pessoal. Tchau, Rafinha. Tchau, tchau, Obrigado, gente. Bira. Beijo. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigada, boa noite. Boa noite. Então, boa noite, Boa pessoal. noite a todos. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau, Bira. Muito obrigado, hein? Não, eu que agradeço. Obrigado.